E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, a aula de hoje eu vou falar, vai ser a aula de artes, né? Esse vídeo de agora vai ser sobre artes. Eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês, mas eu vou deixar mais para o final do vídeo. Nesse início, nós vamos falar hoje, pessoal, sobre neoclassicismo, né? O que é o neoclassicismo? O próprio nome da palavra, ele já sugere que é algo novo, né? Neo é de novo. E o classicismo vem de clássico, né? Então, quando a gente fala dentro da arte, né? Dentro da arte, quando a gente fala sobre algo clássico, geralmente remete à época ali da Grécia, de Roma, né? Muito antes ali da época medieval. Isso são os clássicos, né? Dentro da arte. Então, quando a gente fala de neoclassicismo, a gente está falando o quê? Do novo clássico, né? Onde há uma tentativa do resgate desses clássicos gregos e romanos, né? Só que é claro que o neoclassicismo, ele acontece dentro de um contexto, né? O porquê que o neoclassicismo ele surge novamente? Bom, a gente tem que entender que o contexto onde o neoclassicismo surge é após a Revolução Francesa, né? Você tem ali a Revolução Francesa, que foi incitada muito pelos ideais iluministas também, né? O iluminismo ele acontece lá atrás, onde você tem a quebra desse paradigma, né? De poder da igreja, da monarquia, onde tudo esses poderes que durante séculos, durante milênios até, milênios não, mas durante séculos eles tinham o poder absoluto nas mãos, né? Ele começa a se quebrar. E aí quando você tem a Revolução Francesa, que foi uma das maiores revoluções da história da humanidade, né? Você tem justamente a quebra de vez dessa questão aí da monarquia, dessa questão do poder absoluto do clero e da monarquia, né? E aí com isso você tem essa tentativa de trazer os clássicos de volta, né? Porque vejam, o clássico grego, o clássico romano, eles, apesar da época deles, eles eram muito à frente do seu tempo, né? Eles eram muito avançados. Então, não só no quesito de artes, mas no quesito de filosofia, no quesito da própria história, né? Da ciência, tudo isso, existe uma tentativa de resgate desse clássico. E aí você tem, então, o neoclassicismo, né? É interessante dizer que o neoclassicismo ele surge também como uma maneira de tentar comportar os desejos da burguesia, né? Ele tentava suprir os desejos da burguesia, porque veja, a burguesia, os burgueses, eles sempre tiveram um patamar, é interessante dizer que comportava os desejos da burguesia, né? Como eu estava dizendo. Então, o que acontece? O lugar da burguesia nessa época era um lugar muito assim... Como é que eu posso explicar para vocês? Entendam assim. Durante muito tempo, existiram dois poderes absolutos. A igreja e a monarquia. Beleza? Eles eram poderes absolutos e eles eram aliados. Sempre foram aliados. A igreja, ela sempre foi aliada dos monarcas, né? Servindo como conselheiro, enfim. Quando você tem a tentativa de expansão para o Oriente, né, que essas duas forças elas se juntam e elas decidem que elas querem expandir para o Oriente, né, cada uma com seu objetivo, mas elas querem expandir. A igreja diz que quer expandir porque ela quer levar a palavra de Deus para essas outras culturas e tudo mais. Os monarcas eles querem expandir porque, como todo monarca, ele quer ter mais territórios, ter mais poder, ter mais riquezas. Mas acaba que no final o objetivo dos dois era o mesmo, que era riqueza, expansão de território, influência, né? Quando eles fazem isso, por conta desse ir e vir que começou a surgir, começaram a existir comerciantes que traziam essas especiarias lá do Oriente Médio, da Ásia, de volta para a Europa, e eles iam fazendo essas trocas, né? Esse comércio. Eles foram ficando cada vez mais ricos, e aí por conta disso você tem o surgimento de uma nova classe, né? Que são os burgueses, onde eles são extremamente ricos, eles são muito ricos, alguns até mais ricos do que os próprios monarcas, né?
mas que eles não têm um lugar dentro dessa elite de sangue azul, vamos dizer assim, né? Eles não conseguiam ter a influência que os reis, que os grandes monarcas tinham com a igreja, apesar deles fazerem de tudo para ter, e eles também não conseguiam ter uma grande influência entre os de sangue real, vamos dizer assim, entre os monarcas. Ele não conseguia ter essa influência muito grande também, porque por mais dinheiro que ele tivesse, ele ainda era visto como um plebeu, não um plebeu, mas ele era visto como da plebe mesmo, como, sabe, assim, você é só sabe assim, é o pobre que ficou rico, era tipo isso, para eles na época. Então a burguesia, ela sempre foi muito pé atrás com isso, ela sempre quis que ela pertencesse a algum lugar, tanto é que a burguesia, ela esteve ali envolvida com todas as questões de revolução que existiram. A burguesia, ela sempre esteve envolvida financiando, porque ela queria, de qualquer forma, derrubar a monarquia e o poder do clero, entendeu? E ela queria se colocar importante aí. Quando tudo isso acontece e tudo mais, aí enfim, isso é outra matéria, outra história, mas quando tudo isso acontece, a burguesia, ela assume esse poder, finalmente, né? Ela agora é a burguesia, é a elite, né? São os ricos. E aí é claro que quando esse neoclassicismo surge, ele surge justamente para compor, né, os interesses da burguesia, tudo que a burguesia sempre quis. Então você começa a ter muitas pinturas, traz esse resgate, né, a arte, ela traz de volta essa influência, né, tô usando tons de cores mais frias, né, mais equilibradas e tudo mais. E é óbvio que ele começa a surgir inúmeras obras de arte de burgueses, né, ostentando. Aquela coisa da natureza morta, ela surge também, ela volta com força nessa época, que é você pintar uma mesa muito farta, né, de comida, de frutas, ou você tem a questão do retrato, do autorretrato, que ele sempre existiu, claro, mas que nessa época ele volta também com muita força, né? Os burgueses querendo ser pintados em quadros, ostentando, então tudo isso, esse neoclassicismo dentro da arte, especificamente dentro da arte, ele surge para comportar os desejos dessa burguesia, dessa nova burguesia também que vinha surgindo, né? Então isso, e de todas as formas, tá, pessoal? Comportar os desejos dentro da arte de todas as formas. Tanto da arte em esculturas, em quadros, como na dança, no teatro, tudo era feito para comportar os desejos dessa burguesia, né? As esculturas, começou-se a utilizar muito o mármore, né, na feitura dessas esculturas. Na arquitetura você tinha ali a questão dos arcos, né? Aquele famoso Arco do Triunfo, que foi construído justamente na época de Napoleão, porque essa época, é interessante dizer que essa época do neoclassicismo, ela acompanha ali do fim da Revolução Francesa, né? Após a Revolução Francesa, e ela acompanha todo o período ali da Revolução Industrial. Ela pega ali também a questão, o período em que Napoleão, até o fim onde Napoleão Bonaparte, né, governou a França. Então tudo isso você consegue enxergar muito dessas obras neoclássicas nesse período, né? O Arco do Triunfo, o famoso Arco do Triunfo na França, foi construído justamente nessa época. E você vê os detalhamentos, eles têm essa coisa da tentativa do resgate, né, dos clássicos gregos e romanos, né? E como eu falei também, ele pega muita influência do iluminismo, né, dessa coisa da ciência. Desculpa, pessoal, passou uma moto aqui agora, mas enfim, da ciência, o resgate da ciência, né? Não o resgate nesse caso, mas colocar a ciência num patamar de relevância, né, vamos dizer assim. Então, pessoal, é isso. Assim, como vocês podem perceber, eu falei de uma maneira bem resumida, tá, a respeito do que é o neoclassicismo, né? Vocês podem utilizar esse material que eu mostrei para vocês aí, os links que eu enviei para vocês terem mais conteúdo embasado. Eu vou trazer mais coisas depois, mas é interessante dizer, galera, que vocês podem estar lendo os livros,
né? Vocês podem estar vendo esses vídeos, não só o meu, como os outros vídeos, inúmeras vezes. A vantagem de você ter uma aula gravada ou de você ter acesso a esses vídeos é justamente o fato de que vocês podem rever diversas vezes. Então não tem aquela desculpa de falar, eu não entendi. Vocês podem rever, vocês têm outros vídeos para poderem se basear, vocês têm a internet à disposição de vocês e vocês vão ter a mim disponível aí, se eu não me engano vai ser quarta ou quinta-feira, eu tenho que ver direito ainda, que eu vou estar lá disponível na plataforma Plural, né, onde eu vou poder tirar dúvidas, onde vocês vão poder falar comigo. E também eu deixei fixado lá no Google Classroom, eu deixei lá fixado o meu telefone, meu WhatsApp. Alguns de vocês já têm entrado em contato comigo. Então eu tô aí, eu tô disponível, eu estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Poxa, professor, tem como você explicar aquela parte ali de novo? Ou então, professor, que eu estava lendo sobre tal coisa e ele fala isso aqui. Tem como só me explicar direito que eu não entendi? Pessoal, eu estou à disposição, a gente está aí para isso, beleza? Vamos nos ajudar, não vamos perder esse costume do estudo. Isso é importantíssimo, tá? E é isso, galera. Estou aí para o que precisar. Qualquer coisa é só falar, beleza? Um abraço e até a próxima.